Olá, boa tarde. Aumenta a mobilização no combate ao novo coronavírus em todo o país. Em São Paulo, maior cidade brasileira, o comércio está de portas fechadas. No Distrito Federal, os restaurantes só podem trabalhar com serviço de entrega. Na Bahia e em Santa Catarina, praias foram cercadas. E no litoral de São Paulo, os turistas têm que desocupar os hotéis até segunda-feira. O Senado aprova o decreto de calamidade pública. O presidente Jair Bolsonaro negou problemas com a China e disse que, se precisar, liga para o presidente chinês. As mortes por causa da Covid-19 já passam de 10 mil em todo o mundo. Na Itália, que tem o maior número de mortos no mundo, o sistema de saúde está sobrecarregado. E um navio de cruzeiros vai virar hospital temporário. Na Espanha, o número de mortos aumentou 30% em 24 horas. Nos Estados Unidos, as autoridades de Nova York determinam que trabalhadores não essenciais fiquem em casa. A Argentina começou hoje uma quarentena total com pena de prisão para quem desobedecer. E os atos de solidariedade aumentam em todo o país. Aplausos para os médicos e serenata para os vizinhos. O Jornal Hoje está começando. O comércio da maior cidade do país, a cidade que não para, amanheceu com as portas fechadas. É que começou a valer hoje o decreto da Prefeitura de São Paulo que suspende o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais. Essa aí é uma das medidas contra o avanço da pandemia do novo coronavírus. Nós vamos conversar agora com a repórter Bruna Vieira, que está na Avenida Paulista, acompanhando esse dia de comércio fechado. Vejo pessoas atrás de você, mas a gente sabe, quem mora aqui em São Paulo, que o movimento essa hora na Paulista é muito maior, né, Bruna? Boa tarde. Maju, sexta-feira, horário de almoço, né? Seria bem maior, sim. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Normalmente o barulho aqui é muito alto, mas eu posso passar essa sensação aí para quem está dentro de casa, de que a gente consegue em alguns momentos aqui até sentir o silêncio. Aqui na Avenida Paulista, você vai ver as imagens aqui da avenida, muita gente trabalha e circula também por aqui e o movimento está assim mais baixo, muitas pessoas atendendo não só o chamado de distanciamento social, mas também isso é um reflexo dessas medidas extremas, né, de evitar o contágio. É o primeiro dia de fechamento desse comércio não essencial da cidade. Aqui é uma região cheia de lojas e esse fechamento do comércio não essencial tem um impacto, é claro. A Federação do Comércio de São Paulo diz que são mais de 200 mil estabelecimentos na cidade, que o impacto dessa medida nesse setor de atacado e varejo é de 71% do comércio de São Paulo, atingindo também 57% dos empregos formais. Então, muita gente que depende desse setor da economia, é claro, está sim preocupado. Você vai ver agora o que pode, o que não pode abrir na cidade de São Paulo, lembrando que os restaurantes e bares podem funcionar desde que respeitem, por exemplo, a distância entre as mesas de pelo menos 1 metro. Muita gente junta, aglomerada. É para evitar que aconteça o que aconteceu na noite de ontem nesse bar de São Paulo, que guardas civis e fiscais da prefeitura foram cedo para a rua. Essa é uma imagem comum no centro de São Paulo. É a Rua 25 de Março, um dos principais pontos de comércio popular da cidade. Está quase sempre lotada. Hoje está vazia. E até com bloqueio para carros em alguns pontos. Os comerciantes estão preocupados. Eu tenho 2 funcionários. Eles também precisam, né? E como a gente vai pagar o aluguel, IPTU? O movimento na Rua José Paulino costuma ser assim. Aqui é uma região conhecida pelas lojas de roupas e confecções. Hoje o clima é completamente diferente. Os fiscais da prefeitura não encontraram nenhum comércio aberto. Na mais paulista das avenidas, a sexta-feira tem sido de portas fechadas, mesas recolhidas e garçom sem bandeja. Quantos cafés você vendeu hoje? Hoje, o primeiro café que a gente está vendendo do senhor. Um café só. E essa hora já era para você ter vendido quantos? Em média, uns 40, né? Uns 40, 50 cafés. Com pouca gente nas calçadas e sem os engravatados dos prédios comerciais, poucos consomem. Nem no corredor do mercado vimos clientes, nem funcionários no caixa. Na lanchonete vizinha, o movimento despencou 40%. O pessoal deu mais espaço entre as mesas, mas nem todo mundo entende. Chegou o casalzinho e queria sentar um do lado do outro.
Aí eu cheguei, orientei para ele, expliquei que não pode, tem que ficar pelo menos distância de 1 metro do outro para não ter um problema. Eles concordaram, deram os parabéns de boa. A Neide é ambulante. O sustento da família dela depende de gente na rua. O que eu tenho só vai dar para comer 5 dias só. Não tenho dinheiro para comprar. Nessa que é uma das mais conhecidas ruas comerciais da Zona Oeste de São Paulo, as grandes lojas de varejo que vendem móveis, roupas e calçados não abriram. A prefeitura diz que vai ser assim pelos próximos 15 dias porque quer tentar diminuir em 60% a circulação pelas ruas. Você está vendo como a calçada aqui está vazia, né? Daria até para andar pelo corredor de ônibus. Até o dia 5 de abril, só poderão funcionar serviços essenciais, como farmácias, supermercados, feiras e centros de abastecimento de alimentos, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustível. Pelas regras estabelecidas pela Prefeitura, as lojas que descumprirem a ordem de baixar as portas vão ser interditadas imediatamente e, em casos de persistência, terão a licença de funcionamento cassada. Nesse atacadista, clientes se desentenderam por álcool em gel. Em tempos difíceis, o bom senso faz ainda mais falta. O bom senso e a calma, preciso calma. E uma informação que chegou agora há pouco. São Paulo decretou estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus. O governo do estado e a prefeitura do município voltaram a anunciar medidas para conter o avanço da doença. Mais uma vez, quem acompanha isso tudo é o repórter Giba Bergamin. Oi, Giba, boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligado na gente. Acabou neste momento a entrevista aos jornalistas com o governador e com o prefeito, tá? O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas anunciaram aqui que vai ser publicado no Diário Oficial de amanhã, tanto da cidade como do estado, o reconhecimento do estado de calamidade pública. Que significa que o estado vai poder comprar itens essenciais sem licitação, sem burocracias. Uma informação super importante também é a suspensão de uma série de serviços, tá? Até o dia 30 de abril. Parques como o Ibirapuera, Aclimação, Parque Trianon, Água Branca, importantes pontos turísticos de São Paulo vão ser fechados a partir de amanhã até o dia 30 também. Alguns outros serviços, Zoo Safari, Jardim Botânico, Zoológico, todos serão fechados também, um total de aproximadamente 102 parques e estabelecimentos abertos. Também serão fechados postos do Poupa Tempo, Detran, as juntas comerciais também. Entre outras medidas, foi anunciada aqui também a venda de álcool gel nas farmácias a preço de custo. As farmácias que também aceitaram participar da campanha de vacinação. Então vai ter vacinação para a gripe comum também em farmácias. Nós vamos continuar acompanhando aqui a conversa com os jornalistas. Qualquer coisa nós voltamos aí. Maju, voltamos com você. Obrigada, Giba. Lembrando que a campanha de vacinação vai ser antecipada, né? Segunda-feira, dia 23, aliás, de março, que ela começa. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, determinou medidas extremas também para aumentar o isolamento da cidade e da população e tentar conter a transmissão do novo coronavírus. A gente vai conversar agora, ao vivo, com o Danilo Vieira, que está na principal estação de trens do Rio de Janeiro. Oi, Danilo, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Olha, a movimentação é menor do que a de costume, mas mesmo assim a gente ainda vê alguma movimentação. O Rio de Janeiro tem 75 casos confirmados, o estado do Rio, 75 casos confirmados, 65 deles aqui na capital, daí a preocupação de isolar o Rio de Janeiro das outras cidades da região metropolitana, né? Então, a partir de amanhã, as viagens rodoviárias intermunicipais estão suspensas, estão proibidas. Muitos desses ônibus vêm parar aqui na Central do Brasil, onde a partir de agora só vão poder sair os trens. Os trens ligando que trazem também muitos trabalhadores da Baixada, os trens vão poder circular e as barcas. Mas mesmo assim, só vão poder embarcar aquelas pessoas que trabalham em serviços considerados essenciais. A gente preparou uma reportagem para explicar esse decreto, é o que você vai ver agora. O decreto passa a valer a partir de amanhã. Uma das medidas de maior impacto é a suspensão do transporte de passageiros entre a capital e os 21 municípios da região metropolitana. Ônibus, vans, carros de aplicativo, nenhum deles vai poder entrar ou sair do Rio. A exceção são os trens e as barcas que vão operar com restrições.
Apenas alguns passageiros vão poder embarcar. São pessoas que trabalham em setores que não podem parar durante essa crise, como farmácias, hospitais, supermercados e segurança pública. E mesmo assim, para embarcar, esses trabalhadores vão precisar mostrar algum comprovante, crachá, contra-cheque ou a carteira de trabalho. O embarque vai ser feito por triagem. As pessoas, num primeiro momento, vão ter que mostrar a carteira de trabalho, ou o crachá funcional, ou um contra-cheque, para que se perceba, né, que as pessoas são daqueles setores essenciais. Porque o sistema não teria capacidade de fazer o transporte normal de um número muito grande de pessoas. Cuidadores de idosos também fazem parte dessa lista de exceção. Mas o governo do estado prevê dificuldades na identificação desses profissionais. É muito difícil você conseguir comprovar um vínculo com um trabalhador informal. A maioria desses trabalhadores, dos cuidadores, são informais. Para esses, nós ainda não temos uma solução. Para aqueles que forem de empresas formais, aí tudo bem. Também estão proibidas as chegadas e partidas de ônibus para São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e para todos os estados que decretaram situação de emergência ou que têm a circulação do vírus. Mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, afirma que a competência para suspender a operação de transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional é exclusivamente dela. A proibição também vale para os portos e aeroportos. O governo do estado diz que estão suspensos voos internacionais e domésticos e também a atracação de cruzeiros que tenham passado por lugares onde o vírus esteja circulando. Mas somente as agências federais de transportes é que têm o poder para tomar essas medidas. Num outro decreto, publicado na terça-feira, o governo do estado já tinha determinado o fechamento de shoppings, cinemas, teatros, academias e o cancelamento de eventos com aglomerações. Para bares e restaurantes, a orientação é a mesma, abertos, mas com apenas 30% da capacidade. Também já estava proibido frequentar piscinas públicas, lagoas e principalmente praias. O Globocop flagrou a Polícia Militar atuando nas areias hoje de manhã. Este grupo ficou reunido a noite toda e, pelo visto, ainda não acordou. O momento é sério e a recomendação é clara. Fiquem em casa. Tem gente que se recusa a entender. Danilo, mas tem outras medidas... Pois é, algumas determinações são... Ele não me ouviu. Oi, tudo bem, Danilo? Peraí, tem outras medidas para entrar em vigor também, né? Ligadas ao transporte público principalmente. Vai, agora é com você, vai nessa. É isso, perdão, falei em cima de você. Mas é isso, né? Porque algumas determinações estão muito claras, não pode ir à praia, não pode ir à praia. Mas sobre a proibição dos transportes intermunicipais ainda pairam algumas dúvidas e por isso o governo vai publicar uma lista de profissões que vão receber essa espécie de passe livre, né? Então, sobre outras proibições que você me perguntou, o BRT, a Prefeitura acabou de anunciar que vai suspender a circulação do BRT nesse fim de semana. A gente viu que durante a semana o BRT estava circulando muito lotado. Então, para evitar aglomerações, a Prefeitura vai interromper esse serviço na segunda. O serviço volta, no fim de semana, vai interromper no fim de semana, o serviço volta segunda com algumas linhas suspensas. E para completar, Maju, a Marinha disse que cabe a ela decidir se suspende ou não a atracação de navios nos portos aqui do Rio. É isso, Maju. A gente aguarda então essa decisão. Obrigada, Danilo. Olha, o cerco vai apertando em outros lugares. Com o aumento de casos confirmados de coronavírus no Distrito Federal, o governo local determinou novas restrições na capital federal. Milhares de lojas no Distrito Federal estão assim, de portas fechadas. Em apenas um dia, o número de casos confirmados no Distrito Federal mais que dobrou. Passou de 36 pessoas contaminadas para 84, segundo a Secretaria de Saúde. Com a escalada de casos, as restrições no Distrito Federal aumentaram de ontem para hoje. Um novo decreto ampliou a relação de estabelecimentos que deverão fechar as portas. Agora não devem funcionar pelos próximos 17 dias restaurantes, bares, igrejas, lojas de ruas e conveniências e salões de beleza. Na cidade do Paranoá, os policiais cumpriram a determinação do governador. Fechou pizzaria, fechou espetinho, acabou de fechar a igreja aqui, ó. Para não ficarem no prejuízo, alguns restaurantes colocaram avisos, informando aos clientes que vão continuar com o serviço de entrega. Isso está permitido. Nesse mesmo decreto, o governador Ibanez prorrogou o fechamento de escolas até o dia 5 de abril.
Já estavam fechados shoppings, cinemas, teatros, faculdades, parques, clubes, boates, museus, cartórios, creches e academias. Hoje cedo, ainda vimos trabalhadores muito próximos no transporte coletivo. O governador permitiu que alguns estabelecimentos fiquem abertos. São serviços essenciais como farmácias, laboratórios, clínicas médicas, padarias, postos de gasolina, lojas de material de construção e mercados. Ontem, o governador do Distrito Federal pediu a ajuda da China para controlar o coronavírus. O governo do Distrito Federal quer assistência de qualquer natureza. Orientações, suprimentos, equipamentos médicos e indicação de empresas que possam colaborar para conter a pandemia. Só que tem uma coisa, esse pedido aí de ajuda do governo do Distrito Federal vem em meio a uma crise diplomática entre o Brasil e a China. A Embaixada da China insiste num pedido de desculpas do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a acusação do país ter escondido informações a respeito do novo coronavírus. A gente vai a Brasília falar com a repórter Gioconda Brasil. Oi, Gioconda, boa tarde. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esse assunto na saída do Alvorada, né? Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, ele disse na saída do Palácio da Alvorada que para ele não há problemas entre o Brasil e a China. Agora, o que provocou esse mal-estar diplomático entre os dois países foram as declarações postadas em redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, que, além de ter dito que a China escondeu informações, responsabilizou a China pela pandemia de coronavírus. A Embaixada da China e também o embaixador chinês reagiram prontamente de forma dura, disseram que o deputado contraiu um vírus mental que está atrapalhando as relações entre Brasil e China, a amizade entre os dois países. O ministro de Relações Exteriores, que é a principal autoridade da diplomacia brasileira, colocou mais lenha na fogueira. Ontem ele divulgou uma nota dizendo que o embaixador considerou a postagem do embaixador da China ofensiva em relação ao país. Vamos ver como foi o passo a passo desse mal-estar diplomático gerado em função dessas postagens em redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, divulgou nota. Afirmou que é inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva ao chefe de Estado do Brasil e aos seus eleitores. Que as críticas de Eduardo Bolsonaro não refletem a posição do governo brasileiro e reafirmou o interesse do Brasil em manter as boas relações com o governo e o povo chinês, promover negócios e cooperação em benefício recíproco, sem deixar de lado o respeito mútuo. Somente depois da nota de Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar. Afirmou que jamais ofendeu o povo chinês e esclareceu que compartilhou postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis na prevenção em escala mundial. À noite, a Embaixada da China voltou a manifestar profunda indignação e forte protesto pelo que chamou de atitude irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro. Afirmou ainda que Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpas ao povo chinês pela provocação flagrante. Então, o presidente, na saída do Palácio da Alvorada, como dissemos, comentou o assunto, foi questionado sobre esse incidente diplomático. Então, vamos ver o trecho da entrevista em que o presidente diz que, para ele, não há problemas entre o Brasil e a China. Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum. Pois é, nessa mesma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa entrevista que mais 4 pessoas que tiveram contato com a comitiva que foi aos Estados Unidos também estão com coronavírus. Então, subiu para 22 o número de pessoas que estiveram em contato com a comitiva brasileira contaminadas com a Covid-19. Maju. Obrigada, Gioconda.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou que os supermercados vendam um álcool líquido 70%. Essa autorização aí vai valer por 180 dias. É mais uma medida para ajudar a conter a transmissão da Covid-19. Então a gente continua lá em Brasília, agora com a Juliana Morrone. Juliana, só que esse álcool aí é preciso muito cuidado para mexer com esse tipo de álcool líquido 70%. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Cuidado extremo, viu? Principalmente quando usar com crianças por perto. A venda em supermercados estava proibida desde 2002 e sabe por quê? Por causa do grande número de acidentes envolvendo exatamente queimaduras em crianças. Esse álcool líquido, 70%, é muito inflamável e a venda só era permitida para hospitais, laboratórios e empresas que precisam de uma esterilização específica. A Anvisa explicou que decidiu liberar a venda em supermercados para aumentar a oferta de produtos de proteção e prevenção. A gente só precisa muito chamar a atenção das pessoas que tenham todo o cuidado de não expor esse produto às crianças, porque pode voltar a ter ocorrências de crianças queimadas, adultos também que vão acender churrasqueira e o álcool ele explode, né, em alta temperatura. E o principal motivo da gente proibir o álcool na forma física líquida foi preservar a saúde das pessoas. E a gente, como é uma medida extrema e temporária para esse momento em que a gente está vivendo, esse cuidado é super importante. E, Juliana, diariamente a gente vai anunciando aqui as novas medidas vão surgindo justamente por causa do número de casos que vai avançando, vai aumentando. Eu quero que você nos dê agora o número mais atualizado. Eu tenho aqui, Maju, segundo o Ministério da Saúde, são 621 casos confirmados. As secretarias estaduais de saúde registraram 654 casos confirmados em 23 estados e no Distrito Federal. Mato Grosso e Amapá registraram os primeiros casos. 7 pessoas morreram por Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou novas medidas para evitar a propagação do novo coronavírus e vai adotar um protocolo diferente, onde houver transmissão sustentada, que é aquela que quando é transmitido de pessoa para pessoa, sem que uma delas tenha viajado para países de risco. O paciente que estiver com sintomas receberá uma máscara imediatamente e será levado para uma sala de isolamento com aparelhos respiratórios. Os mais velhos, com doenças crônicas e grávidas, terão prioridade. O paciente será rapidamente entrevistado e atendido. Quem estiver com sintomas leves será medicado na hora. Quem tiver qualquer dificuldade respiratória será tratado como caso suspeito de Covid-19. Parentes e acompanhantes dos pacientes também receberão atestado médico e deverão ficar em casa em quarentena. Casos graves serão encaminhados imediatamente para um hospital. Agora, Juliana, você citou aí as medidas de saúde, mas tem também as medidas econômicas. O governo anunciou aquele complemento de renda para o trabalhador que tiver redução de salário. Na prática, como isso deve funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira, Maju. O complemento na renda será para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Se tiverem redução de salário, vão receber o valor equivalente a 25% do que teriam direito caso fossem demitidos e recebessem seguro-desemprego. Quem ganha até 2 salários mínimos e tiver redução de salário vai receber um complemento equivalente a 25% do que teria direito caso pedisse o seguro-desemprego. O governo vai pagar de R$ 261,25 a R$ 381,22 por 3 meses. A medida deve beneficiar 11 milhões de segurados do INSS. No caso do trabalhador que contrair o novo coronavírus, o governo vai pagar, no lugar das empresas, os primeiros 15 dias de afastamento. O funcionário tem que apresentar um atestado médico. Tem mais bate-bola aqui com nossos colegas de Brasília, porque os senadores aprovaram hoje o decreto que reconhece estado de calamidade pública. Essa medida autoriza o governo a ter gastos acima do orçamento para combater o novo coronavírus e foi uma votação diferente, né, por causa da Covid-19, e por isso eu volto a falar com a Gioconda Brasil. Foi a estreia, né, Gioconda, dessa chamada votação virtual. Conta pra gente.
Isso, Maju, votação remota, né, como os senadores estão chamando. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá. Aqui nós estamos acompanhando do lado de fora a votação. Os senadores ainda estão nos seus estados fazendo discursos. Essa votação já acabou, durou cerca de 1 hora e 45 minutos. Os 75 senadores que votaram deram um sim para a decretação do estado de calamidade pública, ou seja, a votação e a aprovação foi unânime, não teve nenhuma abstenção. 3 senadores não conseguiram votar porque não conseguiram se conectar, nem pelo sistema de áudio e vídeo e nem pelo telefone. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia. Essa sala que nós estamos vendo aqui atrás é a sala do Prodazem. Prodazem é o Centro de Informática e de Processamento de Dados do Senado. E as imagens, esse momento todo é um momento inédito, porque é a primeira votação remota feita pelo Senado Federal em 196 anos de história. O telão, com 10 metros de comprimento, exibia a imagem dos senadores conectados. A votação foi conduzida pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD. O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas, com coronavírus, está afastado e não participou. Anastasia cumprimentou os senadores ausentes por causa da Covid-19 e pediu a compreensão de todos nesta primeira votação de forma remota. Peço mais uma vez a compreensão e a ajuda de todos, que estamos numa situação extremamente excepcional. O sistema funcionou da seguinte forma: os senadores, já conectados com áudio e vídeo, se pronunciavam sobre o projeto e declaravam o voto verbalmente. A imprensa e o público acompanharam do lado de fora da sala, em cadeiras distantes. Para acelerar a votação, o relator do pedido de decretação de calamidade pública, o senador Everton, do PDT, não modificou o texto aprovado por unanimidade pela Câmara na quarta-feira. Na hora da votação, outra novidade. A ordem de chamada foi alterada para que primeiro votassem os senadores mais velhos. Lamentando profundamente a motivação para esse voto, o voto com o relator. O meu voto é sim. A senadora Cátia Abreu, do PDT, votou por telefone de dentro do carro. Disse que estava a caminho de Palmas, no Tocantins. Eu estou parada na estrada, num posto, à beira de um posto de gasolina, indo de Brasília para Palmas de carro, para evitar o contágio. O meu voto é sim. Com o reconhecimento da calamidade, a União ficará autorizada a elevar os gastos públicos e a não cumprir a meta fiscal prevista para este ano. O orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro admite um déficit fiscal de 124 bilhões de reais nas contas públicas. O relatório que decreta o estado de calamidade prevê ainda o acompanhamento mensal dos gastos por uma comissão do Congresso formada por deputados e senadores. 3 senadores estão infectados pelo coronavírus e desses 3, apenas um votou hoje. Foi o senador Prisco Bezerra, do PDT. Agora, o decreto que autoriza a calamidade, né, a situação, o reconhecimento de calamidade pública vai ser promulgado pelo Congresso Nacional. Maju. Valeu, Gioconda. E o governo federal restringiu a entrada de passageiros estrangeiros de voos internacionais. Essa determinação vale por um período de 30 dias. A medida de restrição de entrada por avião começa a partir de 0 hora de segunda-feira, dia 23 de março. Durante 30 dias, fica restringida a entrada de estrangeiros que chegarem dos seguintes países: China, países membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia. A medida não se aplica a brasileiro, nascido ou naturalizado, imigrante com autorização de residência no Brasil, funcionário estrangeiro reconhecido pelo governo brasileiro e estrangeiro que tenha família no Brasil. O governo explicou que a escolha dos países foi feita de acordo com o risco de contágio e disseminação do vírus. A partir de segunda-feira, no aeroporto, o estrangeiro que se enquadrar na norma será deportado. As cargas que vierem desses países vão continuar sendo recebidas. O ministro da Justiça e Segurança Pública explicou que outros países podem entrar na lista de restrições e alguns saírem. Perguntamos ao ministro por que os Estados
Estados Unidos, apesar da grande quantidade de casos, ficaram de fora da lista. Sérgio Moro justificou que os norte-americanos não impediram a entrada de brasileiros no país, ao contrário da União Europeia. Não existe nenhuma discriminação em relação a nenhuma nacionalidade. Se veio daquele local que tem um grande número de infectados e ali foram identificados na portaria, não entra no país, não importa se é nacional ou não daquele país. Para países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil, a restrição é por via terrestre, pelas estradas. A medida, já em vigor, vale para estrangeiros que chegarem da Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A fronteira da Venezuela já tinha sido fechada na quarta-feira. As restrições valem por 15 dias. O único país que ficou de fora foi o Uruguai, que ainda terá a situação definida. Os termos das restrições estão sendo negociados entre os governos. Na fronteira terrestre, quem for naturalizado brasileiro, imigrante com autorização de residência ou em missão oficial poderá entrar no Brasil. A portaria exclui as chamadas cidades gêmeas, aquelas onde a fronteira é uma rua, por exemplo. Na fronteira entre Brasil e Bolívia, hoje foi a primeira manhã após o início das restrições impostas pelo governo boliviano. A Carla Salentim traz mais informações para a gente, direto de Corumbá. Boa tarde, Carla. Oi, Maju, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Nessa primeira manhã de bloqueio na fronteira entre Brasil e Bolívia, os médicos que moram aqui no Brasil e trabalham no país vizinho aguardaram por horas um posicionamento do governo boliviano. Eles até podem entrar no país, mas não sabem se vão poder voltar para casa. A legislação não está tão clara quanto a isso ainda. O decreto de quarentena do governo boliviano determina a redução do horário do comércio e também da jornada de trabalho. E até esse fim de semana, voos internacionais serão suspensos. Já na fronteira com o Paraguai, o Exército está fiscalizando apenas um ponto de acesso entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Em outros pontos, cidadãos paraguaios estão fazendo uma campanha para recolher pneus e assim montar uma espécie de barricadas para evitar a passagem de veículos. Maju. Obrigada, Carla. E um pouco de notícia um pouco mais tranquilizadora, porque o grupo de brasileiros que estava preso na cidade de Lima, lá no Peru, está retornando hoje ao Brasil. Agora, na fronteira com o Paraguai, as medidas de controle foram reforçadas. No segundo dia de fronteiras fechadas, Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa reforçaram o controle nas alfândegas. Estrangeiros não entram e brasileiros não saem. Exceção só para casos médicos, como o dessa jovem paraguaia que tem câncer e faz tratamento no lado brasileiro. Muito tranquila e muito obrigada. Muito obrigada. Nas fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai, a única movimentação é de caminhões. Nenhum dos três países restringiu o transporte de cargas. O fluxo de cargas ele é importante não apenas para a região, mas para todos os três países. Então, tanto o Brasil, quanto o Paraguai, quanto a Argentina, foi autorizada a manutenção do fluxo de cargas por conta do risco, para não ter nenhum risco de desabastecimento desses países. Na Argentina, o Exército também montou barreiras sanitárias nas fronteiras que estão fechadas. Em Porto Iguaçu, perto de Foz, muitos turistas foram surpreendidos com a medida. As imagens da operação não foram autorizadas. Os estrangeiros não podem entrar no país. Argentinos que voltam para casa têm que medir a temperatura. Quem está com febre alta é encaminhado para observação. As medidas foram determinadas pelo governo argentino, que decretou quarentena total no país para conter o avanço do novo coronavírus. No Chile, após decretar estado de catástrofe, o presidente Sebastián Piñera determinou também o adiamento do plebiscito, que pode criar uma nova constituição para o país. Desde ontem, o exército chileno está monitorando a região metropolitana de Santiago para evitar aglomerações em espaços públicos e fiscalizar o trânsito de veículos. À noite, chilenos se uniram nas janelas para aplaudir os médicos que estão atuando na linha de frente contra o coronavírus. Um grupo de quase 600 brasileiros em Lima, no Peru, deve voltar ao Brasil hoje.
O Ministério das Relações Exteriores anunciou ontem acordo com 2 empresas aéreas para repatriar os turistas. Hoje cedo, eles se reuniram em frente à Embaixada do Brasil em Lima e de lá foram de ônibus para o aeroporto. A embaixada ainda não anunciou nenhuma medida para retirar os turistas que estão em outras cidades, como Cusco. Então, o Itamaraty disse que a Embaixada do Brasil em Lima está falando com as companhias aéreas para tentar organizar a volta dos brasileiros que não conseguem sair de outras cidades do Peru, em especial Cusco. O Itamaraty disse ainda que montou um grupo especial de crise para ajudar os brasileiros que não estão conseguindo voltar. E a Argentina entrou em quarentena total hoje. São 128 casos de contaminação pelo novo coronavírus por lá e 3 mortes registradas. O Rafael Sibila conta pra gente ao vivo como está sendo esse primeiro dia de quarentena em Buenos Aires. Rafael, boa tarde. Olá, Maju, muito boa tarde para todo mundo. Bom, eu estou aqui na Avenida 9 de Julho, que é uma das principais avenidas de Buenos Aires, e como a gente pode ver, o movimento é bem pequeno aqui, nada se comparado com o movimento de um dia normal na capital da Argentina. Ontem, o presidente Alberto Fernandes decretou quarentena total de hoje até o dia 31 de março. O objetivo desta quarentena é evitar que haja um avanço na transmissão do novo coronavírus. O Ministério da Saúde aqui da Argentina considera que os próximos dias serão fundamentais para conter a doença aqui na Argentina. É claro que esse decreto tem algumas exceções, como para nós, profissionais da imprensa, para agentes da saúde. A transmissão do Rafael caiu, a gente vai voltar a falar com ele a qualquer momento. Rafael, caiu não? Ah tá, porque eu não ouvi. Olha só, a gente vai então para o próximo assunto, porque as mortes por causa do novo coronavírus já passam de 10 mil em todo o mundo e a ONU alertou que a pandemia coloca em risco a assistência humanitária a 100 milhões de pessoas em zonas de conflito ou então em situação de emergência. Bianca Rotier está em Zurique, tem as informações. Bianca, quais são as preocupações da ONU sobre esse assunto? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Preocupações especialmente com pessoas que vivem com acesso limitado ou então inexistente a saneamento ou serviços básicos de saúde. Segundo as Nações Unidas, se o vírus se espalhar por lugares assim, as consequências podem ser devastadoras. A ONU alertou ainda que a superlotação de campos de refugiados representa um alto risco para a propagação do novo coronavírus. Outra preocupação das Nações Unidas é com estudantes. Por causa da pandemia, 300 milhões de crianças estão sem aula no mundo, dependem das refeições que normalmente recebem na escola. Aqui na Suíça, o governo adotou novas restrições. O Cantão de Genebra tinha sido o primeiro a proibir encontros com mais de 5 pessoas. Agora há pouco, a proibição foi estendida a todo o país. E, além disso, cada uma dessas, no máximo 5 pessoas, devem respeitar uma distância de, no mínimo, 2 metros. Quem não respeitar poderá ter que pagar uma multa equivalente a mais de R$500. Um por todos, todos por um. Maju, foi o que pediu o ministro da Saúde da Suíça, mas esse apelo vale para qualquer pessoa, né, em qualquer lugar do mundo. É isso mesmo, Bianca. Essa preocupação da ONU vale especialmente aqui para as favelas brasileiras, moradores de rua também no Brasil, que são pessoas vulneráveis. Obrigada. E a Europa, novo epicentro da Covid-19, continua criando medidas para tentar conter o avanço do vírus. A maioria das escolas do Reino Unido vai ficar fechada na semana que vem. E na Itália, a preocupação maior está nos hospitais da região norte do país. A cidade mais atingida da Itália mostra como é a rotina num hospital no auge da pandemia. Pacientes de várias idades. Gente no corredor. Os funcionários não param. Esse médico conta que foi tudo rápido. A gente vê aqui, todo dia, 50, 60 novos pacientes chegando, ele diz. Isso é muito pesado para qualquer sistema de saúde do mundo. São quadros de pneumonia severa. O hospital fica em Bérgamo, na Lombardia. O exército vai impor restrições mais rigorosas para a circulação de pessoas na região. Ontem, o número de mortes na Itália ultrapassou o da China. Um cruzeiro no porto de Gênova está se preparando para virar hospital temporário. A Alemanha também tem tomado novas medidas.
A região da Baviera passou a limitar a circulação dos moradores. É o primeiro estado do país a fazer isso. A situação na Alemanha chama atenção. É o 5º país com mais casos, mais de 15 mil, mas um número baixo de mortes, 44. Na França, o total de casos é menor, mas o número de mortes bem maior. Um dos motivos apontados para o controle na Alemanha é o alto número de testes do coronavírus, 160 mil por semana. Isso ajuda a antecipar o atendimento aos doentes do grupo de risco. Especialistas também falam que o país agiu rápido. Hospitais expandiram a capacidade de tratamento intensivo. Aqui no Reino Unido, 65 mil médicos e enfermeiros aposentados foram convocados para ajudar no atendimento em hospitais como aquele ali, ó. Isso é parte do plano do primeiro-ministro Boris Johnson, que vinha sendo muito criticado no parlamento. A casa agora discute se a polícia pode ou não prender quem tem sintomas da Covid-19 e se recusa a ficar em casa. O governo britânico não decretou isolamento ainda, mas muita gente tem evitado as ruas. Isso aqui não é normal, ó. A área central de Londres, bem menos gente. A maioria das escolas nos países que fazem parte do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, não vai abrir na semana que vem. O número total de casos aqui passa de 3 mil. 144 pessoas morreram. A Espanha não está conseguindo dar conta. Já é o 4º país a registrar mais de 1.000 mortos pelo coronavírus, depois da China, da Itália e do Irã. O número de mortes na Espanha cresceu 30% nas últimas 24 horas. A região da capital Madrid concentra quase metade do total de contaminações. Hotéis continuam se preparando para receber os pacientes menos graves. A ideia é liberar os hospitais só para quem está em estado crítico. Enquanto isso, na cidade de Oviedo, militares correm para atender doentes nesse estacionamento. Novo epicentro do coronavírus, a Europa tenta manter a sanidade mental. Olha essa vila na Alemanha. Eles cantam pensando em vizinhos bem mais distantes, da Itália. O continente afora é assim. Boa tarde, vizinhos, diz a espanhola. Como estáis? O showzinho ajuda a espantar a agonia de mais uma sexta-feira em casa. É de arrepiar isso. E hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país está só no começo da luta contra o novo coronavírus. A gente vai falar com o Rafael de Angeli lá em Paris, ele tem conversado com a gente. Cada dia tem uma medida restritiva nova aqui no pedaço. Rafael, hoje tem a ver com transporte público por aí. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Exatamente. Hoje, por exemplo, o governo endureceu um pouco mais as regras do confinamento. Nesse fim de semana, por exemplo, somente viagens a trabalho serão autorizadas aqui na França. A polícia estará nas estações de trem verificando o porquê das pessoas estarem comprando bilhetes e viajando. Portanto, só viagens a trabalho neste fim de semana aqui na França, que também está restringindo a cidade de Paris especificamente. A Prefeitura de Paris disse que os calçadões que margeiam o Rio Sena estarão fechados para os turistas, para as pessoas. Ninguém poderá andar por ali a não ser quem more ou trabalhe ali por perto. E isso é um lugar que é muito frequentado aqui em Paris, um lugar muito frequentado pelos turistas. Então é muito significativo essa restrição aqui em Paris. O governo não está feliz porque boa parte da população ainda não está respeitando da maneira que o governo quer as regras de confinamento. E por isso a polícia continuará na rua distribuindo multas. Inclusive ontem, por exemplo, 5 pessoas foram detidas porque reagiram mal ao controle dos policiais nas ruas. O ministro do Interior disse que não acha que é um risco à vida de outra pessoa quando um cidadão parisiense sai às ruas, mas que muitos comportamentos são inaceitáveis. E o presidente Emmanuel Macron disse que as pessoas estão sendo levianas e por isso essas medidas são tão duras. Maju, Paris está endurecendo, a França está endurecendo, até agora são 372 mortes, 108 em 24 horas, quase 11 mil contaminados. Maju? Obrigada, Rafael. Me despeço de você. Vou voltar a falar com o seu xará, que é o Rafael Sibila, que acompanha como está sendo o primeiro dia de quarentena em Buenos Aires. O sinal dele caiu agora há pouco, mas a gente volta a falar. É uma transmissão pela internet. Você falava aí que jornalistas, por enquanto liberados de fazer o trabalho. Pode continuar, Rafael.
Pois é, Maju, essa quarentena que vai até o dia 31 de março tem algumas exceções, como para nós, profissionais de imprensa, para os agentes de saúde, para quem trabalha com abastecimento de alimento, até porque o decreto prevê que quem está em casa poderá sair de casa para ir ao mercado ou à farmácia. Já quem for pego na rua descumprindo a regra poderá ser detido e, se estiver dirigindo, poderá ter o veículo apreendido. Ontem, aqui na Argentina, como tem acontecido por outros países, houve uma salva de palmas para os agentes de saúde, uma forma de agradecer esse trabalho que eles vêm desenvolvendo nos últimos dias. A Argentina que tem 128 casos confirmados do novo coronavírus e 3 mortes. Maju. Obrigada, Rafael. E olha, o presidente americano Donald Trump acaba de anunciar o fechamento da fronteira dos Estados Unidos com o México. O Tiago Eltz está em Nova York, traz as informações. Fronteira com o Canadá já estava fechada, né, Tiago? Então agora o país está isolado por terra. Boa tarde. Oi, boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Exatamente, o anúncio saiu agora em conjunto com o governo do México. O presidente Donald Trump anunciou que está fechada a fronteira com o México. Ontem tinha sido a fronteira com o Canadá, agora só passa por terra mercadorias. Eu estou aqui numa avenida de Nova York, a gente ainda consegue ver movimento, comércio aberto, né? Durante a semana, no começo da semana, o movimento na cidade caiu bastante e agora no final a gente percebeu que ele voltou a aumentar, mas isso muda a partir de domingo à noite. O governador acabou de endurecer as regras. A partir de domingo à noite, só o comércio essencial, quer dizer, farmácia, loja de comida, atendimento de saúde, vai permanecer aberto, o resto fechado. O governador não ordenou que as pessoas fiquem em casa, mas implorou para que isso aconteça. Por exemplo, ele disse que as pessoas podem sair para praticar esportes. A gente está passando aqui na frente de uma quadra de basquete. Durante a semana tinha muita gente jogando basquete, 2 times. E aí o governador disse que mesmo no esporte as pessoas têm que respeitar os 2 metros. Aqui a ordem para ficar em casa é só para maiores de 70 anos. Uma medida um pouco diferente da Califórnia, que ontem ordenou que os seus moradores não saiam mais às ruas. O governador disse que as pessoas também podem sair para fazer exercícios ou para comprar comida, mas lá é mandatório permanecer em casa. Agora a gente juntando a Califórnia, que tem 40 milhões de habitantes, e o estado de Nova York, que tem quase 20 milhões de habitantes, a gente tem nos Estados Unidos praticamente 20% da população com essa ordem de permanecer em casa. Aqui em Nova York, a mudança na recomendação foi de ontem para hoje, com um aumento muito grande no número de casos. De ontem para hoje foram confirmados praticamente 3 mil casos, levando os números no estado para cerca de 7 mil. O governador esclareceu que isso aconteceu porque aqui está sendo feito testes em massa, foram 10 mil testes de ontem para hoje. Então foi uma constatação de casos e não novos casos. Aqui no comércio que já estava fechado, a gente vê restaurantes, cinema já está fechado a semana inteira. Os empresários, os donos tentam sempre deixar uma mensagem de otimismo. Ali onde antes estava o letreiro dos filmes está escrito: nós voltamos em breve. É isso que todos esperam aqui, Maju. Vamos lá, e o governo da Califórnia tem restrições, a gente vai ver no VT agora, na reportagem que ele fez. O governo da Califórnia ordenou o isolamento de todos os moradores. Essa é a medida mais drástica que foi tomada até agora nos Estados Unidos. A Califórnia é o estado mais populoso do país e a medida vai atingir 40 milhões de pessoas. De acordo com o governador, caso a medida não fosse tomada, 56% da população poderia ser infectada pelo novo coronavírus nas próximas 8 semanas. E agora a gente vê as medidas na Ásia. Pelo segundo dia seguido, a China anunciou que não teve nenhum caso de transmissão interna do novo coronavírus. Mas o número de viajantes infectados subiu para 228. Em Hong Kong, o governo começou a usar um novo sistema para quem chega ao país. Os viajantes recebem uma pulseira com um código, escaneiam com o celular e passam a ser monitorados no período de 14 dias de quarentena. Essa mulher disse que não sabe exatamente como o aplicativo funciona, mas que se sair de casa, ele avisa as autoridades. O surto em Hong Kong começou em janeiro, mas com medidas drásticas de isolamento, o governo conseguiu conter o avanço da doença. Na Austrália, a preocupação com os viajantes também é grande e o país fechou a fronteira para todos os estrangeiros. A Austrália tem 600 casos confirmados e 6 mortes, e a maioria dos infectados veio de outros países.
O Irã cancelou as comemorações do Nowruz, o Ano Novo no calendário persa, e pediu que as pessoas fiquem em casa por causa da Covid-19. O país, o terceiro mais atingido pela pandemia, depois de China e Itália, teve 1.237 casos confirmados e 149 mortes nas últimas 24 horas. O Irã já contabiliza quase 1.500 mortos. E o mercado financeiro tem vivido dias muito difíceis por causa da pandemia do novo coronavírus. Hoje, o dia de certo alívio, o índice Bovespa opera em alta de quase 2%. As principais bolsas de valores também da Europa operam em alta nesse momento. A bolsa de Tóquio fechou em queda de 1%. Já a de Xangai subiu quase 2%. A de Seul teve forte alta e fechou em 7,44%. E a de Sydney teve leve alta. E ainda hoje, praias cercadas na Bahia e em Santa Catarina. Turistas que estão na Baixada Santista, em São Paulo, precisam deixar os hotéis até segunda-feira. E a seguir, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu o prazo para a renovação das carteiras de habilitação vencidas desde fevereiro. E vai começar a operação de retirada dos turistas retidos em um navio lá no Recife. A gente volta já já. Com essa situação atípica que a gente está vivendo, novas mudanças vão aparecendo. Olha essa, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu o prazo para a renovação de carteira de motorista vencida desde 19 de fevereiro. Ou seja, os motoristas vão poder continuar dirigindo mesmo com o documento vencido. Essa medida é por tempo indeterminado e ela foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus. O CONTRAN também interrompeu os prazos para a defesa de autuações, recursos de multas e a cassação do documento de habilitação, entre outros serviços. Minas Gerais tem 29 casos confirmados do novo coronavírus, 18 lá em Belo Horizonte. Hoje, a capital mineira já amanheceu com novas regras que foram determinadas pela Prefeitura para o funcionamento de vários serviços. E quem traz os detalhes para a gente é o Gabriel Sena. Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, são várias medidas implementadas aqui em BH para conter a pandemia. O decreto municipal que proíbe o funcionamento de diversos segmentos comerciais na cidade começou a valer hoje. Durante toda a manhã, a Guarda Municipal percorreu ruas do centro da cidade, orientando comerciantes que estão autorizados a abrir as portas sobre como fazer o atendimento ao cliente. Lanchonetes, por exemplo, ganharam uma barreira. Os pedidos têm que ser entregues às pessoas do lado de fora. Boates, casas de show, academias, clubes, salões de beleza não podem funcionar por enquanto. E com menos gente circulando pela cidade, o número de viagens dos ônibus foi reduzido em 5%. Nos cartórios eleitorais do Estado, pelo menos até o dia 27 de março, serão reforçados os atendimentos remotos. Cartórios eleitorais de todos os tipos de cartório, né? Os atendimentos serão reforçados pela internet e pelo telefone. Mas haverá plantão para emissão de certidões de nascimento e de óbito, por exemplo. E para evitar a transmissão do vírus, a rotina dos serviços também mudou bastante. O país se ajusta às medidas de enfrentamento à Covid-19. Todos os serviços públicos tiveram que se adaptar. A Federação Brasileira dos Bancos recomendou que os clientes evitem ir às agências e passem a fazer transações pela internet. Para isso, foi intensificada a higienização dos terminais de autoatendimento para saques e depósitos. Cada banco deverá informar aos clientes os horários de atendimento e possíveis alterações na prestação de serviço. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, informou que reduziu a taxa de juros de alguns contratos e que poderá adiar as cobranças de algumas prestações por até 60 dias. Encontramos esta fila em frente a uma agência bancária em Belo Horizonte. De acordo com o aviso afixado na entrada, aqui entra um número limitado de pessoas por vez. A gente tem que passar por isso, né? Porque é arriscado realmente ficar muita gente aglomerada. As agências do INSS estão fechadas a partir de hoje. Todos os serviços estão sendo feitos pela internet. Uma notícia importante é que as provas de vida feitas anualmente pelos segurados foram suspensas por 4 meses. Portanto, quem faz aniversário nesse período não precisa ir às agências fazer o procedimento. O pagamento dos benefícios está garantido a essas pessoas. O Conselho Nacional de Justiça também suspendeu o trabalho presencial dos servidores, mas manteve alguns serviços essenciais ao cidadão.
Durante o plantão extraordinário, os tribunais continuarão analisando matérias como habeas corpus, mandados de segurança e mandados de prisão. Já os prazos processuais estão suspensos até o dia 30 de abril. A Polícia Rodoviária Federal prorrogou os prazos de recursos contra multas para 90 dias. A decisão é válida para todo o país. Os Correios informaram que continuam atendendo às demandas, porém com um número reduzido de funcionários. É um atendimento importante porque aqui as pessoas utilizam muitos serviços importantes para a comunidade. E o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o cadastramento biométrico até o fim de abril e ainda determinou restrição no atendimento dos TRS em cada estado. Sobre as filas na porta da Caixa Econômica Federal, o banco disse que limita a quantidade de pessoas dentro das agências a no máximo 50% da capacidade de cadeiras que tem lá dentro, justamente para manter aquela distância mínima de 1 metro entre as pessoas. Depois de 8 dias, turistas estrangeiros que estavam no navio lá no Recife vão começar a viagem de volta para casa. Lembrando que esse navio está retido no porto do Recife há mais de uma semana, porque 2 turistas que estavam a bordo têm a Covid-19, essa doença provocada pelo novo coronavírus. Bruno Fontes está acompanhando esse caso aí desde o começo. Hoje vai, Bruno. Como é que vai ser essa operação aí para a retirada desses turistas? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, hoje acontece, né? São 2 turistas canadenses, há 5 dias, há 8 dias, o navio chegou aqui ao Porto do Recife, eles foram isolados no hospital português e estão com essa doença. E nenhum outro turista, são 600 pessoas a bordo, eles puderam descer aqui na capital pernambucana. Olha, agora há pouco nós vimos a chegada de 3 ônibus de turismo, eles entraram nessa área do Porto do Recife para iniciar essa operação. E um outro ônibus trazendo funcionários, são 120 funcionários que vão trabalhar nessa operação. Todo o processo de imigração vai acontecer nessa área do porto. Então eles não vão ter contato com outros passageiros lá no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Esses ônibus vão entrar diretamente na pista do aeroporto e o primeiro grupo que vai ser transportado, um grupo com 25 pessoas num táxi aéreo. Esse avião vai fazer Recife, Santiago do Chile e depois segue para a Austrália e Nova Zelândia. Esse primeiro grupo vai sair agora às 15h45, às 13h45 aqui do Porto do Recife. O segundo grupo, com 180 pessoas, eles vão seguir então à noite. É um grupo de europeus com mais de 100 britânicos. Eles vão fazer Recife e Londres e depois outros países europeus. Ainda vão restar 400 turistas aqui e essa repatriação vai acontecer nos outros dias, com turistas canadenses e também americanos. Olha aí, distante daqui, a 545 quilômetros, na ilha de Fernando de Noronha, também um dia importante, porque hoje é o prazo final para a saída de funcionários, de pousadas e também de turistas lá na ilha de Fernando de Noronha. No início da semana, havia na ilha 3.200 turistas. Hoje, o controle migratório registrou pouco mais de 800. E por determinação do governo de Pernambuco, nesta sexta-feira, todos os turistas e funcionários de empresas têm que deixar a ilha. As 120 pousadas também só podem funcionar até hoje. Este turista de Mato Grosso teve a passagem remarcada 2 vezes. Ele conseguiu a confirmação para voltar para o Recife, mas não sabe quando vai chegar em casa. Tô preocupado para chegar em Mato Grosso agora. Vai chegar, né? Vamos ver se eu vou conseguir antecipar meu voo de Recife para Mato Grosso, que estava previsto para início de abril. Para controlar a chegada das pessoas à ilha, todos os voos regulares vão ser cancelados a partir da próxima segunda-feira. Só haverá um voo semanal aos sábados para transportar moradores e funcionários estaduais e federais. As medidas tomadas pelo governo são para evitar o avanço do novo coronavírus no arquipélago, que tem apenas um hospital público e 2 leitos de isolamento. Fernando de Noronha tem 4.838 moradores. Um deles está isolado em casa com suspeita do novo coronavírus, uma funcionária de uma pousada. A mulher teve contato com um turista do Recife que foi confirmado com a doença. As trilhas dos parques nacionais foram fechadas pelo governo federal. Os passeios de barco e buggy foram proibidos hoje pela administração da ilha. Sem a principal atividade econômica, o turismo, a assistência social do governo vai distribuir 2.000 cestas básicas para moradores. A gente não tem como mensurar a perda que vai ser
nesses meses, onde não vai ter turismo nenhum em Fernando de Noronha, mas também não tivemos dúvida em optar por salvar vidas. O último voo saindo de Fernando de Noronha está previsto para as 4h10 da tarde desta sexta-feira. E já que é recomendado a gente ficar em casa, cumprindo o isolamento social, hoje à noite tem Globo Repórter, que vai levar a gente lá para o Paraguai. Cachoeiras espetaculares, flamingos, pássaros raros, onças e o surpreendente Pantanal paraguaio. Brasileiros que encontraram a prosperidade no país vizinho. A incrível orquestra que nasceu num lixão. Crianças tocam em instrumentos feitos de latas, garfos, assadeiras, tudo reciclado. Caçadores de tesouros, joias e moedas enterradas nos tempos da Guerra do Paraguai e as delícias de uma culinária sem igual. É hoje no Globo Repórter. E ainda hoje, em tempos de isolamento social, as demonstrações de carinho dos brasileiros, as mudanças na rotina dos estudantes universitários com as aulas pela internet. E a seguir, para evitar o acesso às praias, algumas prefeituras estão colocando cercas. E até segunda-feira, hotéis do litoral de São Paulo vão ser desocupados. A gente volta já já. O Espírito Santo tem 13 casos confirmados do novo coronavírus e, por lá, a Secretaria de Saúde proibiu visitas a pacientes que estão internados em hospitais públicos do estado. O Mário Bonella tem as informações para a gente. Boa tarde, Mário. Olá, Maju. Boa tarde. Essa medida foi anunciada hoje pelo governo do estado para tentar diminuir o risco de contaminação nos hospitais. O governo aqui do Espírito Santo também aumentou a validade das receitas médicas por 6 meses. Aqui no Espírito Santo são 13 casos confirmados, 488 casos suspeitos. O governo espera, a partir da semana que vem, fazer 90 testes por dia. Aqui no estado, as aulas já estão suspensas desde a semana passada, servidores públicos também já tiveram férias adiantadas e parques públicos, parques estaduais, como esse aqui atrás de mim, estão fechados. Essa é mais uma das medidas para tentar conter a disseminação do coronavírus, como você vê aí na reportagem. A polícia está nas ruas para evitar aglomeração de pessoas na cidade de Linhares, onde foi confirmado um caso de coronavírus. Um carro de som também percorre os bairros para reforçar o alerta. Proteja a sua família. Juntos, vamos combater o coronavírus. Por determinação do governo do estado, shoppings e parques públicos no Espírito Santo estão fechados. Portas fechadas também nas igrejas. Para rezar junto, esse grupo usa o telefone celular, mas cada um na sua casa. A gente ora, a gente canta, a gente conversa um pouco, porque nesse isolamento alguns podem até às vezes podem se sentir sozinhos, depressivos, podem ficar mal, sabe, angustiados, então a gente tem esse momento. Apesar da recomendação de médicos e do governo para que as pessoas fiquem em casa, ontem à noite ainda era grande a movimentação de pessoas no calçadão da praia de Camburi, a maior de Vitória. O governador do estado fez um apelo para que ninguém vá à praia. O apelo, o pedido que eu estou fazendo, que os nossos profissionais, que a nossa equipe está fazendo, é que as pessoas não frequentem as praias para que a gente possa ir contendo a disseminação e o contágio pelo vírus. Para evitar que as pessoas frequentem as praias de Guarapari, um balneário que recebe mais de 1 milhão de turistas todo ano, a prefeitura da cidade baixou um decreto. Está proibida a chegada e a circulação de ônibus de turismo na cidade. E é a polícia que vai fiscalizar. Hoje de manhã já tinha barreira policial na entrada da cidade. Se algum ônibus de excursão for encontrado em Guarapari, o motorista ou responsável vai ser levado para a delegacia. Para que não faltem leitos nos hospitais, o governo do estado suspendeu todas as cirurgias e consultas que não são urgentes no serviço público do Espírito Santo. E como todo mundo está sendo incentivado a lavar as mãos várias vezes ao dia, não vai haver cobrança de água neste mês e no mês que vem para 25 mil famílias de baixa renda. Do Espírito Santo, a gente vai para a Bahia, que tem 33 casos confirmados da Covid-19. Para tentar conter o avanço do novo coronavírus, o governo do estado suspendeu o transporte entre algumas cidades. A Camila Marinho conta para a gente, tem os detalhes. Camila, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que estão em casa. Estão fechados a partir de hoje os terminais rodoviários de 4 cidades que têm casos confirmados do coronavírus aqui na Bahia. Além da capital Salvador, que tem 18 casos, os ônibus não podem mais entrar nas rodoviárias das seguintes cidades: Feira de Santana, que tem 6 casos do novo coronavírus, Porto Seguro, com 4 casos, e a cidade de Prado, que tem 1 caso. Em algumas outras cidades tem restrições, mas não a suspensão total do transporte intermunicipal. Aqui em Salvador, o terminal rodoviário foi fechado às 9 da manhã, depois da chegada do último ônibus vindo de Recife. Neste momento aqui está praticamente um deserto, não tem passageiro, não tem ônibus, e o movimento que você está vendo aí é apenas de funcionários que se preparam para deixar o local. E o transporte coletivo vai mudar também em Salvador. A frota estará reduzida amanhã nas ruas em até 30%. E tem um outro detalhe: as praias também da capital baiana estarão interditadas a partir da meia-noite. Cercas já estão sendo colocadas para impedir que as pessoas entrem. E a partir de amanhã, os shoppings de Salvador também estarão fechados, assim como alguns dos principais pontos turísticos da capital, como o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, além de algumas outras medidas que já vinham sendo adotadas desde o início da semana, como o fechamento de parques públicos, academias, cinemas e também escolas. Maju. Obrigada, Camila, desculpa. E tem restrição também em algumas praias de São Paulo. As 9 cidades da Baixada Santista se uniram para decretar medidas de distanciamento para evitar o contágio pelo novo coronavírus. E a partir de hoje tem praia proibida. As praias da Baixada Santista amanheceram quase desertas. Pouca gente desobedeceu às determinações anunciadas ontem. Numa videoconferência que reuniu os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista na tarde de ontem, ficou decidido que a partir desta sexta-feira está proibido pisar na areia da praia. Isso vale para turistas, para moradores, para ambulantes, que terão suas licenças suspensas durante esse período, para montagem de barracas, guarda-sóis. Restrição é total nas praias. As rodoviárias das 9 cidades também vão fechar. Os ônibus fretados, usados por quem mora no litoral e trabalha em São Paulo, estão permitidos, desde que não passem pelas rodoviárias. O decreto, publicado nesta sexta-feira, determina ainda que, a partir de hoje, os hotéis e pousadas não podem receber hóspedes. Quem está hospedado tem até domingo para sair. Na capital ainda não existe uma determinação para o fechamento dos hotéis. Mas este aqui, na zona sul da capital, um dos maiores do país, decidiu suspender as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março. Num primeiro momento, essa suspensão vale até o dia 3 de maio. Entre hóspedes, funcionários e participantes de eventos, circulam todos os dias por aqui mais de 5 mil pessoas. São Paulo é a cidade brasileira mais forte no turismo de negócios. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os hotéis montaram um gabinete de crise juntamente com as secretarias estaduais, municipais e com o Ministério do Turismo para acompanhar as orientações de redução de fluxo e reforço na higienização. Para este especialista no segmento hoteleiro, esta é a pior crise enfrentada pelo setor. Nós vamos ter uma queda vertiginosa em relação ao faturamento, ocupação. Nós estamos falando da casa aí de crescimento que seria de 8%, a gente vai ter um decréscimo de 30%, 40%. Este hotel na região central da cidade, focado no mercado corporativo, está quase vazio. Nós temos hoje 147 apartamentos no hotel, a gente está com 8 apartamentos ocupados hoje. Os hotéis já fazem uma campanha de olho no segundo semestre. Isso vai passar. Não cancele, transfira. Em Santa Catarina, outras prefeituras decidiram controlar o acesso de pessoas que vêm de outras cidades. Desde ontem está proibido o acesso a parques, praças, praia. O Jean Halp vai atualizar essa situação para a gente, porque ontem, Jean, você mostrou aqui no JH pessoas ainda sem se dar conta da seriedade da situação, frequentando praias, né? E hoje? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Olha, a situação melhorou. Em Santa Catarina está proibida a circulação e a concentração e a permanência de pessoas em locais públicos de uso coletivo, como as praias, que estão vazias hoje, como aqui em Canasvieiras, bem diferente do que nós mostramos ontem nesta mesma praia, quando estava lotada. Depois disso, o governo do estado atualizou o decreto de situação de emergência e ampliou as restrições. Agora,
Guardas municipais, bombeiros e policiais militares estão nas praias ordenando a saída das pessoas, que tem, de forma geral, tem respeitado sim. E as cidades também estão adotando medidas mais restritivas, mais drásticas. Estão proibindo, pelo menos 8 municípios do estado, já proíbem a entrada de pessoas que não moram ou trabalham na cidade, assim como também vem de outras regiões que já são considerados com transmissão comunitária. Em Balneário Camboriú, por exemplo, a prefeitura montou barreiras e pede documentos, como, por exemplo, o comprovante de residência. A Secretaria Estadual da Saúde estuda fazer testes de um modo aleatório na população, sem esperar, assim, a manifestação dos sintomas. Em Santa Catarina são 28 casos, Maju. Ontem, nesse mesmo horário, eram 20. Obrigada, Jean. Agora a gente vai falar de previsão do tempo com Eliana Marques, que está chegando por aqui. Oi, Eli, boa tarde. Como vai, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo bom? Começando por onde? Bom, começo pelas áreas com chuva volumosa, onde há risco de alagamentos e deslizamentos. Maju, são áreas de São Paulo, também do Rio de Janeiro, já chove forte em pontos do ABC Paulista, do litoral de São Paulo. Também tem previsão de bastante chuva aqui na região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e todo o estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo a temperatura não dispara tanto, máxima de 27 graus e no Rio de Janeiro 34. Outra área com previsão de bastante chuva é essa aqui, que vai desde Manaus até a região de Belém, pega também grande parte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. No Piauí, rios que já transbordaram lá em Teresina, Luzilândia, Barras e Esperantina têm previsão de subir mais. A mesma coisa no Maranhão, na cidade de Codó. E em Coroatá, também no Maranhão, o rio pode transbordar nas próximas horas. Essas informações são do Serviço Geológico do Brasil. Muita atenção. Eu quero a previsão para as outras áreas do país, Eli. Olha, vamos lá. Outras áreas do país com previsão de chuva aumentando no centro-oeste, entre as capitais, principalmente Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Tem possibilidade de chover onde o nosso mapa está verde. Há pouco chovia forte na região de Salvador. Tempo firme aqui, olha, no litoral da Paraíba e também de Pernambuco, no extremo sul do litoral baiano até o norte do Espírito Santo e da metade sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Tempo firme também nessa área. Vamos então agora ver aqui as capitais com sol hoje, sem previsão de chuva. Porto Alegre com máxima de 26 graus, Florianópolis com 28 e João Pessoa com 33 graus. Elas sem chuva e também o Recife, Maju. E esse primeiro final de semana de outono, Eliana, como é que fica? Com risco de temporal, Maju, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, principalmente na madrugada de amanhã. Risco de temporal também aqui, olha, pegando parte do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E nos próximos dias, algumas regiões vão começar a sentir uma queda nas temperaturas. É o caso de Curitiba, com mínima de 16 graus amanhã, aí vai caindo 1 grau por dia até chegar aos 13 de mínima, olha, na terça e também na quarta-feira. São Paulo vai ser outra capital que vai ter manhãs mais frias, principalmente a partir de segunda-feira. E aí a tendência é as pessoas se fecharem nas casas. E nesse momento é importante deixar a casa aberta. Então, prefira reforçar a blusa para evitar o risco de contaminação aí pelo novo coronavírus. Reforce sua agasalho e abre a janela. Isso. Obrigada, Eliana. Até mais. Bom fim de semana. E a seguir, a Prefeitura de São Paulo faz uma vistoria no hospital que confirmou as primeiras mortes por Covid-19 no Brasil. E mais, como fica a rotina dos estudantes universitários com aulas online? E as atitudes dos brasileiros que vão às janelas e sacadas demonstrar carinho. A gente volta já já. A Itália acaba de confirmar que 627 pessoas morreram nas últimas 24 horas no país. É o maior número já registrado desde o começo da epidemia na Itália. O total de mortes lá chegou a 4.032 pessoas. E a Prefeitura de São Paulo fez uma vistoria no hospital que confirmou as primeiras mortes pelo novo coronavírus aqui no Brasil. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital vai ser penalizado. A gente conversa com o repórter Renato Biasi agora para entender com o Renato qual foi o problema que os agentes de saúde encontraram neste hospital. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, o principal problema encontrado pelos técnicos da vigilância sanitária aqui no Hospital Santa Major, que faz parte do grupo Prevent Senior, foi a falta de informações que deveriam ter sido passadas às autoridades. Em nota, a vigilância disse que a vistoria constatou a existência de casos suspeitos de coronavírus não notificados, incluindo casos de pacientes que acabaram vindo a morrer por Covid-19. E que a falta de notificação desses casos suspeitos impede que a Vigilância Epidemiológica e a Secretaria Municipal de Saúde tomem as providências necessárias para tentar barrar o avanço da doença. A Secretaria afirmou ainda que durante a inspeção aqui no hospital, coletou dados de pessoas que tiveram contatos próximos a esses pacientes com suspeitas de infecção pelo coronavírus e que agora está monitorando essas pessoas para que elas mantenham o isolamento. O Hospital Santa Major faz parte, como eu disse, do grupo Prevent Senior, que tem 8 hospitais aqui na cidade de São Paulo e que atende principalmente clientes em idade avançada. Hoje, um dos diretores da Prevent Senior recebeu uma equipe nossa da TV Globo e disse e nega completamente as irregularidades levantadas pelas equipes da vigilância epidemiológica. Ouça. Todas as famílias foram notificadas sobre a possibilidade e suspeita de Covid no momento da internação. Desde o dia 8 de março, quando nós apresentamos o primeiro caso suspeito, nós começamos a notificar pelo sistema aí da Secretaria. E vemos notificando isso até o momento de todos os pacientes que estão com suspeita. Após a confirmação, a própria Secretaria tem feito a confirmação. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou um alerta muito importante contra a automedicação. Isso porque um remédio que está sendo usado para combater doenças autoimunes, que é usado, começou a sumir das farmácias, porque esse medicamento foi usado em testes iniciais contra a Covid-19 lá na França. O problema é que ainda é muito cedo para saber se esse remédio funciona contra o coronavírus. E quem realmente precisa do remédio pode ficar com o tratamento comprometido. Imagine ter uma doença grave, depender de um medicamento diário para controle e não encontrar mais o remédio. A hidroxicloroquina sumiu das prateleiras depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou ontem o resultado de pesquisas com o medicamento. Há estudos na França, China e nos Estados Unidos que apresentaram poucos resultados positivos em pacientes com um novo coronavírus. Juliana tem lúpus, uma doença autoimune que causa inflamações. Nas mãos, mostra os últimos 5 comprimidos. Ela precisa tomar 1 por dia para evitar que a doença se manifeste. Eu mobilizei absolutamente todas as minhas redes sociais, todas as farmácias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Eu estou mobilizando um monte de gente para me ajudar a achar o remédio e absolutamente ninguém encontra esse remédio. Fomos a 4 farmácias e em nenhuma encontramos o medicamento. Tudo bem? Só uma informação, a hidroxicloroquina, vocês têm aí para vender? Não, não. Tá em falta? Tá em falta. Tá em falta? Tá em falta. Na prática, a hidroxicloroquina foi testada em um grupo pequeno, 20 pacientes com a Covid-19 na França. A droga se mostrou eficaz na redução da quantidade do vírus nas secreções respiratórias, mas os autores não avaliaram o impacto na letalidade ou na gravidade da doença. A Anvisa reforça que não há recomendação no momento para a utilização da hidroxicloroquina e cloroquina em pacientes infectados ou como forma de prevenção ao novo coronavírus, e que a automedicação pode representar um grave risco à saúde. O presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas reforça o alerta. Ele lembra que esse remédio é específico para tratamento das chamadas doenças autoimunes, como o lúpus, e que o uso indevido é muito perigoso. Você tem um risco inicial de cegueira, de lesão forte na retina, de problemas hepáticos, de anemia e, mais importante ainda, registrar problemas cardiovasculares graves. A Juliana tem indicação médica e depende desse remédio há 17 anos. A partir do momento que eu paro de tomar o remédio, a doença pode entrar em atividade e isso pode ser uma coisa muito séria. Eu posso também estar no leito de hospital, eu posso também estar precisando de cuidados médicos, que é o grande problema hoje no nosso país.
Muita calma nessa hora, gente. Nesses tempos em que é preciso ficar em casa, milhões de universitários estão sem aulas presenciais, mas nada de férias, hein? É hora de se adaptar ao ensino à distância. Esta é uma aula de filosofia. As possibilidades do fenômeno implicam não apenas o agora. O professor fica no estúdio da universidade. Pelo sistema no computador, dá para saber quem está acessando as páginas das disciplinas. Aqui eu posso visualizar todas as atividades que os meus professores pediram, a data de entrega, além de poder participar de fóruns interativos. Nós colocamos aí as mais de 1.500 disciplinas presenciais que nós temos rodando na instituição, em toda a plataforma. Só essa universidade particular tem 35 cursos e mais de 10.000 alunos que foram mandados para casa. Os professores gravam os conteúdos e também fazem aulas ao vivo que estão disponíveis na página da universidade. Os alunos têm de se organizar em casa para estudar porque o conteúdo vai ser cobrado. E o MEC também autorizou as instituições de ensino federais a substituir as aulas presenciais pela educação à distância. Só nas universidades federais no Brasil estudam mais de 1.200.000 alunos. Na Federal de Mato Grosso do Sul, os campos estão vazios. Os 24.000 alunos de 115 cursos agora estudam em casa. É o regime de educação direcionada. Cada professor escolhe a plataforma que vai usar. Tem muitos professores que utilizam os grupos de WhatsApp, gravam vídeos de orientação sobre as atividades, sobre as leituras. Em tempos de isolamento, Emanuele se organizou para ter uma rotina de estudos dentro de casa. Os professores continuam fazendo todo o possível para mandar material novo todos os dias e a gente fica sempre cheio de atividades para fazer. Vai ter prazo, vai ter a frequência, a preocupação de não suspender as aulas e substituir as aulas, mantendo o calendário acadêmico, é essa, para que a gente tenha uma saúde mental de ocupação do nosso tempo livre nas nossas casas. Uma informação que acabou de chegar, o governo reduziu a previsão do PIB de alta de 2,1% para 0,02% em 2020. Essa nova revisão, feita em menos de 10 dias, foi motivada pelo efeito da pandemia do coronavírus. Ou seja, o governo diz que vai haver uma nova desaceleração da economia neste ano. Olha, já que todos nós temos que evitar o contato físico, as famílias e os amigos vão descobrindo aí outras maneiras de manifestar o carinho. Um aniversário sem beijo, abraço. A Maria José fez 67 anos ontem. Preparou uma mesa com comidas e bebidas só para ela. Mas as amigas mandaram fotos e vídeos para brindar e dar os parabéns. Viva Zeca! A comemoração da Luciana também teve que ser diferente. Em casa, com o marido, ela teve decoração, bolo, velas. E a família e os amigos cantaram parabéns por videoconferência. A orientação é manter distância, não encontrar, não tocar nos outros. Mas mesmo com todo esse isolamento, as pessoas têm dado um jeito de se aproximar de uma forma diferente. Atos de solidariedade e parceria surgem principalmente entre vizinhos, que muitas vezes nem se conheciam antes da pandemia. Este bilhete foi colocado em um prédio de Brasília. Olá, vizinhos. Meu nome é Jalma, morador do 204. Sou médico e me coloco à disposição caso alguém tenha dúvida sobre coronavírus ou qualquer outra condição de saúde. Me coloco à disposição para consulta sem custo. Ele ainda completa. Esta é uma iniciativa para evitar saturar nosso sistema de saúde. Fiquem em casa. E no final, deixou o telefone. E eu acho que esse é o momento mais importante da gente, deixar todos esses sentimentos ruins de lado e parar para pensar como eu posso ajudar. Este outro recado também foi colocado em um prédio de Brasília. Queridos vizinhos e queridas vizinhas, se algum de vocês, pela idade ou condições de saúde, estiver com receio de ir ao mercado ou à farmácia, disponibilizo-me a ajudar diariamente. A Elisângela deixou o bilhete no último fim de semana. Conta que já fez compras para 3 vizinhos. Depois que eu coloquei o aviso no elevador, outras pessoas escreveram também que se disponibilizam. Foi uma coisa que eu achei muito bacana. E em São Paulo, um morador fez uma serenata pela varanda. Que demais essa serenata, né?
Olha, hoje você já viu aqui no Jornal Hoje uma serenata parecida lá na Alemanha. São gestos de solidariedade que vão se repetindo no mundo inteiro. A gente já mostrou também pessoas no Chile, na Argentina, aplaudindo os profissionais de saúde que atendem os pacientes do novo coronavírus, pois esse gesto tão bonito começa a se repetir também aqui no Brasil. Ontem à noite, muita gente foi às janelas em várias cidades de vários estados para aplaudir médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que merecem todo o nosso apoio nesse momento difícil. A gente aplaude aqui também, viva os médicos, viva a ciência. O Jornal Hoje termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã.